Boa noite para você que acompanha o Instagram e o Facebook do Portal Real Publicação. Nós começamos agora mais uma live com o candidato à Prefeitura de Igarapé, Sander Alves Ramos, mais conhecido como Tenente Sander. Boa noite, obrigada por ter recebido o nosso convite. Boa noite, Yasmin. Boa noite a toda a população de Igarapé. E nós estamos aqui nessa noite à disposição tanto da Yasmin quanto a todos vocês que nos acompanham para esclarecermos, para respondermos a todas as indagações, a fim de trazer para você com clareza as nossas propostas e aquilo que queremos para a nossa cidade de Igarapé, e o que queremos é muito desenvolvimento. Ótimo. Tenente Sander, depois de 30 anos na Polícia Militar, o que te despertou o interesse na atuação política? Boa pergunta, Yasmin. Veja bem, nós já estamos aqui em Igarapé, comandamos o policiamento aqui há 4 anos e devido ao nosso sucesso nos diversos programas e projetos que implementamos na segurança pública de Igarapé e que trouxe grandes resultados, né? Nós tivemos uma redução histórica de 65% dos índices criminais. Igarapé hoje figura num ranking de todos os municípios de Minas Gerais como a cidade com melhor índice de sensação de segurança pública, e fomos convidados a participar de um projeto político de transformação e de renovação para Igarapé. E depois que nós andamos cada cantinho aqui de Igarapé, nós percebemos e nós nos despertamos para a necessidade de uma transformação dessa cidade, vendo tantos lugares com bolsões. Igarapé tem bolsões de miséria, às vezes as pessoas não percebem, mas em alguns bairros de Igarapé nós não temos infraestrutura, nós não temos distribuição de água, nós não temos coleta de esgoto, nós não temos educação de qualidade, ruas totalmente sem nenhuma urbanização. E aí aquilo nos tocou e nos despertou que aquilo que nós fizemos durante os 30 anos na Polícia Militar, que é servir e proteger, nós também queremos fazer assim para a cidade de Igarapé. Nós queremos servir e transformar Igarapé. Entendi. E, Tenente Sander, na sua opinião, nós sabemos, na verdade, que a segurança pública é um dever do Estado, é gerida pelo Estado. Mas em Igarapé, principalmente nas regiões de sítios, enquanto prefeito, caso o senhor seja eleito, existe um projeto para, junto da Polícia Militar, melhorar essa questão? Sim, nós tivemos uma reunião muito proveitosa lá no Vivendas, e o Vivendas, ele você sabe muito bem, uma região de sitiantes, né, de pessoas que deslocam para ali. O nosso grande projeto, porque veja bem, Igarapé em extensão territorial, ela é muito grande. E nós temos um número de policiais aquém daquilo que Igarapé necessita. Para cobrir toda a área de Igarapé, nós teríamos que ter aqui um batalhão, né? E um sonho nosso, está no nosso plano de governo, mas para regiões sitiantes, nós queremos realmente implementar a mesma forma que nós implementamos durante a nossa gestão frente ao pelotão de Igarapé. É a aproximação com a comunidade e o emprego de tecnologia. O Olho Vivo ainda não chegou nessas regiões e nós não temos condições de que as viaturas cubram essas regiões como elas merecem que sejam cobertas. Então, a nossa grande ideia é expandir o Olho Vivo e colocar ele para funcionar realmente como ele precisa funcionar, com pessoas operando o sistema, com câmeras de vigilância noturnas e diárias, câmeras que tenham longo alcance, né? E acima de tudo, que a comunidade seja também um vetor nessa aplicação da segurança pública, como fizemos quando estivemos à frente do pelotão, ou seja, priorizar as redes de vizinhos, né, de segurança, as redes de proteção, e
ter um contato bem estreito. Nós temos um problema sério na região de sítios, que é o barulho. E aí nós precisamos operacionalizar os fiscais de meio ambiente. Esses fiscais precisam estar atuantes nestas áreas, e eu tenho certeza que com o emprego da tecnologia e a participação dos fiscais e a nossa ideia também de trazer uma guarda municipal que possa também ajudar na segurança pública, a criação do batalhão, que vai aumentar ainda mais. Nós vamos lutar para isso, não depende só de nós, nós vamos lutar para que um batalhão seja instalado aqui, e vai aumentar o número de policiais na cidade. Certamente nós contribuiremos para uma melhor segurança para essas regiões. Sim. Nós sabemos que a segurança pública é um processo para ela Sim. ter resultados positivos, né? Qual o projeto que o senhor tem para evitar que novos cidadãos entrem nesse mundo da criminalidade? O senhor acha que precisa de mais investimentos ou projetos na saúde, educação, assistência social? Qual o seu opinião? Yasmin, veja bem, na verdade eu nasci no interior de Minas e fui criado num bairro muito perigoso de Contagem, né? O Parque São João. E eu venci na vida tendo oportunidade não só de me desenvolver como pessoa, mas acima de tudo, oportunidade na área da educação. A melhor ferramenta para se evitar que o indivíduo, seja ele adolescente, criança ou jovem, caminhe para a criminalidade é a educação. E nós temos um problema sério aqui em Igarapé. Igarapé, ela se voltou muito para o ensino fundamental e o ensino médio, e esqueceu o ensino técnico, né? Hoje, alguns empresários que nós conversamos, eles dizem que a dificuldade de eles chegarem a Igarapé é justamente da falta de mão de obra qualificada. Então, hoje você é uma jovem, mas você foi um adolescente, nós, principalmente nós homens que somos adolescentes, quando somos adolescentes, nós queremos ter o nosso dinheirinho, né? Sim. Todos nós queremos passear, queremos sair com a nossa namoradinha, e aí o jovem aqui de Igarapé não tem o primeiro emprego, não há uma fomentação do primeiro emprego. E para se ter o primeiro emprego, nós temos também um outro problema, que é a falta de empresas em Igarapé, né? Igarapé foi dividido em uma certa época com Bicas, e Bicas levou todo o nosso parque industrial para ela. Ficamos apenas com uma empresa de transformação, que é a Fornac, e depois veio a Sada, que é uma empresa de logística, mais de guardar carro. E aí o menor, o adolescente, o jovem, ele não tem possibilidades aqui em Igarapé de se desenvolver profissionalmente. Para isso nós queremos trazer escolas técnicas, Senai, Senac, Senat, o Sistema S como um todo, né? E queremos também fomentar a chegada de novos empresários, com cessão de terrenos, com facilidades na área fiscal, né, um incentivo fiscal para que o empresário tenha atração para a nossa cidade. E a contrapartida dele vai ser justamente dar o primeiro emprego para o jovem, profissionalizar o jovem, e assim eu tenho certeza, o melhor caminho para se tirar o jovem da criminalidade ou adolescente é oportunidade. E oportunidade aliado à educação, nós temos grande avanço nessa área. Sim, o senhor citou inclusive a educação municipal. E hoje, o que o senhor pensa de melhoria para a vida desses profissionais? Que nós sabemos que a vida do professor, do educador, é uma constante luta. Sim. Nós tivemos uma reunião há poucos dias com alguns professores e eles nos relataram a questões do problema da carreira aqui em Igarapé, que é uma carreira que tem algumas ilegalidades, podemos assim dizer, e nós vamos tratar isso com muita justiça e profissionalismo, porque nós entendemos que os nossos heróis, eu tenho o meu herói, a minha heroína, são as professoras que estiveram comigo lá no primeiro, na quinta série. Eu sempre digo isso, né? Foram elas que são o resultado do que eu sou hoje. Eu devo tudo a elas.
E para tanto, a gente precisa investir nessa área. Investir como? Na melhoria do avanço da profissão delas, né? Na questão, hoje as professoras, elas têm, as educadoras, vamos dizer, elas são reféns muitas vezes de adolescentes infratores, né? A gente conviveu com isso quando estivemos no pelotão, então nós queremos dar condições para que elas exerçam a sua profissão de maneira segura, né? E aí nós queremos trazer para dentro das escolas um modelo semelhante ao Tiradentes, né? Não que seja uma militarização da escola pública, não é isso. Nós queremos trazer segurança para os professores e para aqueles alunos que queiram também se desenvolver. Aqueles que não quiserem se desenvolver, eu tenho certeza que muitas das vezes é um problema social. Às vezes tem problemas lá na sua casa, e aí nós queremos trazer para dentro da escola a Secretaria de Ação Social, nós queremos trazer psicólogos para que possam trabalhar com esses garotos. E do ponto de vista da carreira, hoje um professor ele tem um salário em torno de R$ 1.400, muito pouco, né? Muito pouco. Então, com um trabalho de gestão, que nós colocamos isso no nosso plano de governo, o nosso plano de governo, ele está alicerçado em 4 pilares principais, que é gestão, planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade. Então, se você fizer uma gestão boa uma gestão profissional dentro da administração pública, eu tenho certeza que nós teremos condições de dar um salário digno para os professores, e isso vai ser uma meta constante para nós. Para você ter uma ideia, Igarapé nos últimos 12 anos ele teve uma arrecadação de 1.200 bilhões. Então, se você tiver uma boa gestão em cima de todos esses recursos, eu tenho certeza que nós teremos condição de dar uma boa estrutura de educação escolar para que os professores exerçam a sua atividade, e teremos condições também de dar a eles um bom plano de carreira, melhorar esse plano de carreira e, acima de tudo, um salário digno. Sim. E na saúde, mudando aqui agora um pouco o nosso assunto, sim. Na sua opinião, o que urgentemente deve ser priorizado para melhorar a saúde pública aqui em Igarapé? Olha, aqui em Igarapé, como vários setores, né, é muito centralizado, Yasmin. Você tem uma UPA que é centralizada, e os nossos bairros, eles não têm ligações, eles têm dificuldades de ligações. Igarapé cresceu de fora para dentro. Quando é uma cidade, o ideal era se crescer de dentro para fora, né? E com isso, às vezes a população mais distante e mais carente, ela tem dificuldade de ter essa saúde, essa assistência à saúde para ela. Então, nós tivemos ontem, até na reunião, conversando sobre isso. Nós fizemos um apanhado e nós tivemos a ideia de um médico que ele participou desse projeto lá na cidade, próximo à minha cidade, inclusive, né? lá em Araçuaí, é o chamado internato rural, né? Nós prevemos no nosso plano de governo o término do hospital, mas o hospital é uma coisa que nós devemos enxergar como uma meta, porque um hospital não é só construí-lo, mas também nós temos que mantê-lo, né? E é muito caro. Então, a única forma de nós mantermos um hospital em Igarapé é através de um consórcio com outros municípios. Não há outra solução. Se não tiver, nós podemos desistir de hospital. Mas voltando à questão do internato rural. O internato rural ele funciona em parceria com várias universidades de medicina. Então, os alunos, quando estão se formando, eles precisam fazer residência. E esse médico fez lá em Araçuaí. Araçuaí é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Nós temos só 43 mil aqui em Igarapé. E ele disse que com com a implementação desse programa, conseguiu-se atender a toda a população
e acabar com aquele gargalo que tinha lá em Araçuaí. E assim nós queremos fazer aqui em Igarapé. Funciona da seguinte forma: o residente vem para cá, fica 3 meses, né, e depois voltam outros. Mas para que isso funcione, nós precisamos ter uma estrutura mínima, com um clínico, um ortopedista e uma máquina de raio-x. É necessário isso, né? E aí ele me disse que os atendimentos mais simples são da ordem de 95%, 5% que são os mais graves. E os mais graves, nós precisamos ter uma unidade móvel de UTI, e nós faremos isso, né? Tem condição de ter isso, um tipo de um SAMU, né? Para quando tiver essas questões mais graves, nós mandamos para os hospitais mais bem aparelhados. Um outro detalhe também é o programa de saúde da família, que eu tenho certeza que ele, sendo bem dinamizado, bem investido, né, bem estruturado, ele atende bem, porque ele estará lá na ponta da linha, olhando a situação daquele enfermo, daquele que tem uma pressão alta, daquele mais idoso. Então, o médico da família, e às vezes não precisa ser necessariamente um médico, pode ser um enfermeiro que está medindo pressão, nós temos a certeza que chegará com mais facilidade nesses locais mais longínquos. E aí, quando tiver alguém com a necessidade mais prioritária e mais urgente, nós faremos o transporte dele e teremos uma comunicação muito estreita. Queremos que a saúde tenha uma comunicação muito estreita com a população, que a população tenha facilidade de acionar a saúde e ela ser atendida. Isso nós vamos priorizar. Sim. Sobre o transporte público. É um caos, né? Às vezes a impressão que a gente tem é que o próprio município fica refém dessas empresas terceirizadas. Sim. Então, qual a sua proposta para acabar com as reclamações de falta de limpeza nos ônibus, superlotação, até os próprios ônibus mesmo com pouca disposição? A primeira coisa que nós temos que entender que qualquer prestador de serviço público, ele assina um contrato de prestação, né? É uma concessão, seja do município, seja do estado, ela é uma concessão pública e ele tem que cumprir alguns parâmetros. Se ele não cumprir, o estado, e no caso o município, tem todas as condições de romper o contrato de forma unilateral e substituir a prestadora. Nós vamos sentar com essas prestadoras de serviço daqui, né, e nós vamos exigir. Tem uma delas, ela faz parte da Secretaria Estadual, né? A Novo Retiro, ela é subordinada à Secretaria Estadual. Então é necessário que o município, porque ele que está sofrendo todos esses problemas, vá até o estado e exija que o estado tome providências. Caso contrário, se isso não acontecer, eu vi há poucos dias algo que eles fizeram lá em Nova Contagem que foi fantástico, né? Eles fizeram lá um aplicativo e a própria prefeitura de Contagem tem participação. Fizeram um aplicativo para carros, para veículos menores, até com um pouco mais de anos de utilidade, porque parece que o Uber exige automóveis com menos tempo de uso, né? Então eles abriram um pouco o leque, mas que fosse atendido somente dentro do bairro de Nova Contagem, que é quase um município. Então nós tomaremos providências, nós não admitiremos que isso continue. O que precisa é do município ter pulso forte e fazer a sua parte, e nós sabemos como ter pulso forte nessas questões, porque nós há 30 anos nós fizemos parte da administração pública. Mesmo sendo militar, ela também observa os quesitos que são preconizados no direito administrativo. Então nós aplicaremos todos aqueles requisitos que o direito administrativo nos permite aplicar. E nós temos hoje uma equipe jurídica muito bem estruturada. E certamente
ela será acionada para tomar as devidas providências. A população conosco não ficará refém das empresas de ônibus. E para o senhor caberiam mudanças no trânsito de Igarapé? Também há uma necessidade muito grande, não só na parte interna, vamos dizer assim, na parte mais central de Igarapé. Nós temos, por exemplo, o Jequitibá, que não tem condição de um ônibus passar lá, porque não há nenhuma rua urbanizada. Então, as vias, principalmente as vias onde há o transporte público, elas precisam ser bem urbanizadas, né? Então, às vezes o próprio prestador vai reclamar, mas nós vamos resolver. E aí ele tem que dar a contrapartida, ônibus limpo, horários que sejam obedecidos, sem muita quebra, né? Que é impossível um veículo não quebrar, mesmo ele sendo novo, mas que seja uma constante, isso não seja permitido. Então nós teremos uma Igaratrans reestruturada, com profissionais qualificados, com engenheiro de trânsito e as vias de trânsito de Igarapé. Existem vias de trânsito, principalmente centrais, que elas não cabem mais ser mão e contramão. Principalmente a Clóvis Salgado. A Clóvis Salgado, ela não suporta mais um trânsito mão e contramão. Ali precisa-se ter um estudo bem alicerçado, com uma engenharia de tráfego bem profissional, para que nós façamos as mudanças. Nós temos aqui embaixo, de onde vocês tem uma contramão aqui que eu não entendi até hoje, perto do Ceci. Não existe motivo que me sustente manter aquela via ali de mão única, né? Então é isso que a gente precisa, colocar profissionais qualificados na Igaratrans, e com a criação da Secretaria de Segurança Pública, que absorverá todas essas funções, que é da Igaratrans, que é dos fiscais, a Igaratrans será subordinada à Secretaria de Segurança Pública, e essa secretaria será totalmente estruturada com profissionais qualificados para todas as áreas. E para nós encerrarmos esse tema, qual a sua opinião sobre o rotativo? A minha opinião é sem hipocrisia. O rotativo, ele é necessário. Igarapé, e muitas vezes, quando a gente cuidava do trânsito de Igarapé, pessoas que não eram de Igarapé traziam seus veículos, paravam aqui, iam embora para Belo Horizonte e depois voltavam. Para o comércio é excelente, porque há uma rotatividade de veículos. O grande problema da aplicação do rotativo aqui em Igarapé é que não houve uma preparação da população. Toda mudança de trânsito, ela precisa ter antes um preparativo, uma educação de trânsito para a população. Eu tenho informações que a lei do rotativo, ela foi aprovada há um ano e meio aproximadamente. Nesse período, até que ela foi aplicada. Nesse período, deveria-se ter a preparação da população para receber o rotativo, e não houve. Foi colocada abruptamente, e aí as pessoas não receberam com bom grado. Então eu sou a favor do rotativo, mas que ele seja, antes de aplicado, ele seja estudado com engenheiros de trânsito, volto a dizer, que coloquem as ruas certas para serem aplicados o rotativo, né, a faixa azul, os estacionamentos sejam cobrados, e que tenha uma participação popular nessa aplicação do rotativo. Se nós entrarmos, nós faremos um novo estudo, ele vai continuar a existir, mas nós suspenderemos ele um pouquinho até que nós possamos adequá-lo de acordo com aquilo que nós achamos que é viável para a população de Igarapé. Sim, o senhor citou agora há pouco sobre a estrutura das ruas, né, que querendo ou não entra nesse assunto de trânsito. Em Igarapé, em muitos bairros, muitas ruas, ainda é carente de saneamento básico e do próprio asfalto. Qual a proposta para solucionar essa questão? Isso é muito importante, viu, Yasmin? Isso aí faz toda a diferença no nosso plano de governo. Se as pessoas que quiserem uma cópia do nosso plano de governo, ele está à disposição, me manda um zap ou consulte as nossas redes sociais e nós enviaremos para você. O plano de governo nosso, ele foi idealizado há mais ou menos 2 anos, né?
quem chefia, quem coordena todo esse plano de governo é o doutor Arnaldo, que mora no Mirante, que não é o mesmo candidato a prefeito. É um moço que é de uma capacidade profissional ímpar, né? Ele é doutor em engenharia ambiental, professor de pós-graduação do Cefet, então você já viu que está ligado a saneamento básico. Então nós fizemos, antes de começar esse plano, nós fizemos todo um levantamento em cima dos problemas de Igarapé, e um dos problemas nós entendemos que é o saneamento básico. Igarapé hoje, só 46% da cidade tem rede de esgoto, só 46%. Numa cidade tão grande, né, você vê os problemas. Alguns esgotos são lançados na rua, outros são lançados em veios de água, né, vamos assim dizer, em nascentes, e aí os que caem na rua também vai para o lençol freático. O saneamento básico, ele é dinheiro para os cofres públicos, sabia disso? A cada R$1 que você investe no saneamento básico, você economiza 4 na saúde, né? E além de tudo, nós temos o ICMS ecológico, que à medida que você avança no saneamento básico, ele também, nós recebemos também em devolução parte do ICMS, chamado o ICMS ecológico. Então nós estamos com um grande projeto de saneamento básico, de recuperação das nascentes de Igarapé, de unidades de conservação, e isso está tudo lá no nosso plano de governo. O nosso plano de governo, ele está muito ligado à questão da ecologia, da preservação da natureza, e nós temos certeza que tudo isso nos trará retorno financeiro também. Então, a atração de empresas para Igarapé não servirá de ataque ao nosso sistema ecológico, não servirá de ataque para a nossa natureza, porque nós reservaremos parte de Igarapé para ser esse parque ecológico, e também exigiremos, é claro, das próprias empresas que elas tenham, né, a sua forma de preservar também a natureza. Sim, o senhor acabou de citar aí as empresas. Então, falando de geração de emprego e renda, o que fazer para atrair mais empresas para Igarapé? Porque hoje nós temos muitos moradores que têm que sair do município em busca de emprego. Sim, Yasmin. Hoje, nesse levantamento, nós concluímos que nós temos hoje uma população de aproximadamente 42 mil e alguma coisa. Desse total, 5.800 e alguma coisa que está no trabalho formal. Você tem uma ideia que é pouco mais de 10%. Nós temos uma passagem cara, então as pessoas lá, os empresários de outras cidades têm dificuldade de contratar um igarapéense justamente por causa dessa passagem. Então, a única forma de nós melhorarmos essa situação é atrairmos empresas para cá. E como que nós vamos fazer para atrair empresas para Igarapé? Nós precisamos de dar atrativos para o empresário. Nós precisamos, além de ter as escolas técnicas para termos mão de obra qualificada, nós precisamos também dar um incentivo fiscal, nós precisamos também criar um polo industrial onde possamos ceder ao empresário terrenos para que ele possa edificar a sua empresa. E outra coisa que é necessário nós atentarmos: Igarapé é a cidade com melhor localização dentre todas as demais cidades da região em matéria de geografia. Igarapé está encravada entre a rodovia 381, que leva para o sul do Brasil, e entre a rodovia 262, que leva para o centro-oeste e para o norte. Nós pretendemos, aproveitando a via da Sada, nós pretendemos criar a avenida ou via industrial, que será uma via que ligará a 381 em uma pista dupla até a 262. Será um grande corredor para
o produtor, para o empresário escoar o seu produto. Junto com isso, nós queremos também fomentar as chamadas MEIs, né? O microempresário individual e as microempresas. Nós temos, eu tive a oportunidade de reunir com o pessoal ali no Solar, e as pessoas não sabem, mas Igarapé hoje é uma das maiores cidades produtoras de flores e distribuidoras, né? Então nós pretendemos criar, além do Igarapé Sabor, que já existe, outras feiras que possam divulgar os nossos produtos artesanais, né? Com isso também nós pretendemos também, é uma ideia nossa, criar o mercado central e entregá-lo aos pequenos produtores para expor os seus produtos. O mercado central não será só uma unidade de distribuição de mercadorias, mas também servirá como forma de atração turística, né? E aí, como tem em tantas outras cidades, você cria um mercado central ali próximo na rodoviária, onde muita gente que vai para os condomínios, que são de Belo Horizonte, vão dar uma paradinha, vai tomar aquela cerveja artesanal, vai comprar aquele queijinho artesanal, aqueles produtos da roça, e daqui a pouco ele está lá informando o pessoal de Belo Horizonte, de outras cidades. Olha, tem um mercado central lá em Igarapé que é fantástico. Então, nós vamos fomentar o turismo com feiras, com outros eventos, e também, como eu te falei, a questão das atividades voltadas para o ecoturismo. Nós queremos investir muito no ecoturismo. Temos aqui a Pedra Grande, né, que é um marco aqui de Igarapé, que é um monumento de Igarapé e que não é bem utilizado. Nós queremos criar ali uma unidade de conservação e também aproveitar o turismo ecológico, do esporte ecológico, e assim fomentar também, fazer que ele traga crescimento econômico para a nossa cidade. Sim. Agora sobre proteção animal. Proteção animal, muito bom. A gente tem visto que os casos, né, de maus tratos, eles não têm passado batido, sim, principalmente com as redes nova sociais, lei, né, aí, a nova lei. Todo mundo tem que ficar mais atento, mas o que o município, né, caso o senhor seja eleito, pode fazer em prol dessa causa? Olha, Yasmin, se eu responder uma coisa errada aqui, eu vou apanhar em casa. Tenho certeza que eu vou apanhar em casa. Porque a minha esposa, ela e nós também, né? Eu e ela, nós temos um carinho muito especial com os animais, né? Nós temos 4 cachorros lá que são cachorros advindos da rua. E sempre buscamos esses animais que estão na rua. Em Igarapé nós temos uma grande comunidade de animais de rua, né? Sim. Não só de cachorros, nós temos também animais de grande porte, como cavalos, né? Burros, né? E eu já até dialoguei com a Regiane, um abraço a Regiane, que é uma das protetoras, sim, de animais aqui, né? E trabalha lá na Polícia Civil, uma grande amiga nossa. A ideia é a castração, né? E também o controle desses animais, que fica mais barato. A gente tem uma pesquisa que, se você fazer a castração desses animais de rua, em 5 anos nós conseguimos reduzir a população de animais de rua. Então, nós temos os animais comunitários, não adianta que nós temos. Nós temos, lá no pelotão tem o Luiz e a Maísa, que são animais comunitários. Eles ficam lá no pelotão, mas eles andam para a rua inteira. E nós, quando estivemos lá, nós fizemos a castração deles, né? Então é um programa de castração e um programa de controle com vacinação. Chegou um animal novo, a gente precisa reestruturar a zoonose. Isso é um compromisso que eu tenho com todos os trabalhadores da zoonose, são meus amigos, né? Não vou citar os nomes deles aqui porque está numa corrida eleitoral e talvez eu os prejudique. Mas são meus amigos e eu tenho garantido a eles que nós faremos uma zoonose diferente, uma zoonose mais humanizada, porque apesar de eles serem animais, eles também têm sentimentos, né? Eles também precisam ser bem cuidados. E no meu governo isso será uma prioridade. Nós teremos uma unidade de castração móvel e nós também teremos uma unidade que
com a ajuda até da própria população, nós teremos condições de chegar rápido naquele animal que chegou de outro lugar e nós possamos dar um tratamento humanizado para eles, não só para os cachorros, como para os gatos e também para os animais de grande porte. Ótimo, importante. E por último, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Ah, mentira. Tenente Sander, fala pra gente qual que é o seu diferencial em relação aos outros candidatos. População de Igarapé, carrego comigo a experiência de 30 anos de policial militar. E durante a minha carreira policial militar, eu tive a oportunidade também de ser um gestor público nas diversas unidades da Polícia Militar. Aprendemos com profissionalismo como se fazer uma administração pública qualificada. O meu diferencial em relação aos demais é a experiência que eu tenho na administração pública, a equipe de profissionais que está à minha volta, que é bastante qualificada, e a questão de que eu não venho da política, eu não tenho aqueles vícios da política. Eu não sou contra a política, muito pelo contrário, mas eu tenho toda a experiência de um administrador público, de alguém que veio da camada mais carente e que através da oportunidade venci na vida. E sabendo disso, eu também quero levar para você, não só adolescente, não só jovem, não só os mais maduros, mas toda a população de Igarapé. Fazer um Igarapé não somente para um grupo, mas um Igarapé para todos e por todos. Venham conosco, venham para o 10. 10 é a verdadeira renovação para Igarapé. Então é isso, obrigada para você que nos acompanhou aí até este momento. Até o fim dessa semana nós teremos a entrevista com mais um candidato à prefeitura. Obrigada novamente, Tenente Sander. Uma boa noite para o pessoal. Eu agradeço a você, Yasmin, agradeço ao Getúlio, que é um amigo de longas datas, e o Getúlio é uma prova viva de que tudo aquilo que nós prometemos lá atrás, nós cumprimos como comandante do policiamento de Igarapé. E o nosso plano de governo, nos 4 anos, nós o cumpriremos também. Deus abençoe, fiquem com Deus e uma boa noite para você. Boa noite.